Olá Papi Blue, olá Mami Blue, você começa agora a classificar os bens. No programa anterior você aprendeu comigo o que é bem, aprendeu que um bem tem várias classificações, vários critérios de classificações. Agora aprendamos sobre a classificação dos bens. E um bem, como eu havia dito no programa anterior, ele pode ser classificado segundo 4 critérios. Bem considerados em si mesmo, quando o bem está isolado. Bem reciprocamente considerados quando o bem é comparado a outro. Bem quanto à titularidade, quanto a quem seja o dono do bem. E bem quanto à comerciabilidade, que é quanto à possibilidade de um bem ser transacionado e ou avaliado em dinheiro. Pois bem, olhe para cá. Eu estou aqui no primeiro critério. Bens considerados em si mesmos. Essa classificação é a maior delas. Ela não é a mais difícil, acho que a mais difícil é reciprocamente considerados, mas é a mais extensa. Essa classificação pega o bem isolado e vai colocar o bem nas seguintes gavetas. Um bem pode ser corpóreo ou incorpóreo, móvel e imóvel, fungível e infungível, divisível e indivisível, consumível e não consumível, singular e coletivo. Nesse programa, você aprende comigo o que significa um bem corpóreo e incorpóreo e o que significa um bem móvel e um bem imóvel. Primeiro, uma regra básica. Não leve as palavras muito a sério, tá? Você vai aprender comigo que um bem móvel não necessariamente quer dizer movimento, muito menos imóvel quer dizer que não se move. Mas vamos primeiro começar aqui, ó, um bem corpóreo e um bem incorpóreo. Bem corpóreo é aquele bem que tem existência física concreta e sugestiona os sentidos. É todo aquele bem que pode ser ouvido, que pode... Não, essa orelha tá horrível. Pode ser ouvido, pode ser cheirado, pode ser degustado, pode ser tocado. Aliás, isso aqui é a principal classificação dele, né? Pode ser tocado ou simplesmente ele pode ser visto. Então, se ele tocar um dos 5 sentidos, ele é um bem corpóreo. Então, aqui, ó, casa é corpóreo, cavalo é corpóreo, carro é corpóreo, pincel é corpóreo, barco é corpóreo, avião é corpóreo. Então, tudo isso aqui são bens corpóreos. Ocupam lugar no espaço, tem existência física concreta e você pode ver, você pode tocar, você pode sentir. Veja, bens incorpóreos são aqueles bens que têm existência jurídica abstrata. São aqueles bens que têm valor econômico pra caramba, mas não sugestionam os sentidos. São bens que existem aqui dentro, existem na mente, mas ainda assim o direito dá a eles uma existência física através de algum documento ou algo parecido. Portanto, são bens que não sugestionam os sentidos. Vou colocar um cérebro aqui. Então, são bens que têm existência ideal, mental. Por exemplo, marca, patente, modelo de utilidade, obra. Cuidado, porque quando você olha determinados bens, quando você olha determinados objetos, você vê mais de um bem ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa? Olha para cá. Eu tenho aqui alguns dos livros que eu escrevi. Olha só. Então, Nive, tá vendo aqui, ó, Nive. Aqui, ó, um livro de ficção que eu escrevi em 2010. Livro de ficção, o último que eu escrevi aqui, O Caso dos Anciãos Trowlet, de 2014. Organização Judiciária. Direito da Informática, TGP Turbinado, que eu gosto muito, e esse aqui, ó, meu livro que mais vende, que é esse aqui, Direito Civil Sem Estresse, tá vendo? Agora a capa da edição atual dele é azul. Veja, tá aqui o meu empresarial, tá vendo aqui, ó, Direito Empresarial Imprescindível. Quando você olha para isso aqui, você tá vendo vários bens. O suporte físico do livro, ele é um bem corpóreo. Mas a obra que está aqui dentro, esta obra aqui, que está representada de forma escrita, é um bem incorpóreo. Então, quando você olha um livro, você está vendo aqui vários bens. Você está vendo um bem corpóreo, que é o suporte, e você está vendo
vendo, você está percebendo um bem incorpóreo, que é a obra, está aqui. Então veja, isso aqui é a escrita, é a representação física de uma obra incorpórea. Outro exemplo, um CD. Olha, isso aqui é o CD da Noiantes, que é a banda de rock que eu toco. Aliás, 10 segundos de Noiantes, vai. Aqui. Quando você olha o CD da Noiantes, você vê, isso aqui é um suporte físico. Isso aqui é um suporte físico, tá vendo aqui? Agora, o que tem gravado aqui na mídia, é um bem incorpóreo, é uma obra, música, obra. E, inclusive, quando você olha a capa do CD aqui, você vê aqui uma marca, ó, Noiantes, regulada lá pela lei de marcas e patentes, lei de propriedade industrial, tá aqui, Noiantes. Seja o nome Noiantes, que é o nome da banda que eu toco, seja aqui a marca gráfica aqui da Noiantes. Então veja, tá aqui, ó, duvida que sou eu? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo aqui? Então veja, isso é o que se chama de bem corpóreo e incorpóreo. Então, obra, modelo de utilidade, invenção, tudo isso é chamado de bem incorpóreo. Então, essa é a diferença de um bem corpóreo e incorpóreo. Show? Tratemos agora sobre bens móveis e bens imóveis. Olha para cá. Móvel, imóvel. Bem móvel não é necessariamente o que se move, porque tudo se move a depender do referencial. Lembra da sua aula de física? Eu chamo de móvel aquele bem que pode ser natural, legal ou por antecipação. Cada um tipo de móvel vai ter o seu conceito. Eu digo que o móvel é natural ou um bem móvel pela própria natureza, aquele bem que ao se movimentar mantém 3 coisas. Anota: identidade, utilidade, substância. Então, o exemplo clássico, que inclusive eu uso muito em sala de aula, é o pincel. Olha para cá. Isso aqui é um pincel, tá inteiro e tá escrevendo. Vou mover, ó. Bzzz, continua sendo pincel, não se destruiu e continua escrevendo. Então, aquele bem que, ao se movimentar, se mantém sua coerência formal e continua servindo para aquilo e tendo aquele nome, nós chamamos de móvel natural. Móvel legal é o mais fácil de explicar e o mais difícil de você decorar. Móvel legal é aquele que está na lei, só isso. É aquele que está na lei. Então, o nosso Código Civil vai dizer, por exemplo, consideram-se móveis para os efeitos legais, artigo, as energias com valor econômico. Então, aquilo que você paga da NET, aquilo que você paga da energia elétrica, tudo isso daí é um bem móvel, entendeu? Por isso que fazer gato, em tese, é o que? A subtração de coisa ali é móvel, entendeu? Então, isso é um móvel legal, é aquele que a lei diz, e às vezes é bom não procurar muita lógica nisso, é porque a lei diz e pronto. Móvel por antecipação, aqui, meu amigo, é o direito civil ajudando o direito tributário. Todo bem móvel, que tem uma fase imóvel e é vendido na sua fase imóvel, já gera ICMS. É chamado de móvel por antecipação. Por exemplo, imagine uma plantação de eucalipto. Olha, faz de conta que isso aqui é eucalipto, não é não, tá? Isso aqui, faz de conta que isso aqui é plantação de eucalipto. Ele está aqui na sua fase imóvel, tá ligado ao chão. Se eu vender isso aqui, ainda que eu vá extrair daqui a 2 meses, isso aqui para o direito já se considera bem móvel, entendeu? É chamado de móvel por antecipação. Então, quando eu vendo, por exemplo, uma lavoura, no momento da venda já considera móvel por antecipação, teve a circulação jurídica daquele bem. Então isso é chamado de móvel por antecipação. Então esses são os 3 tipos de móveis. Devo lembrar que temos um tipo de móvel natural que tem força motriz própria. É o móvel semovente. Eu vou pegar aqui um móvel semovente muito ilustre para você ver. Olha só. Essa aqui é a Janis Joplin, tá vendo? Essa gatinha aqui, ela é um semovente. Ela tem força motriz própria. Se eu largar a Janis Joplin aqui, ela vai sair andando. Ó, tá vendo? Ela já tá cantando Summertime aqui. Então, todos os bens que têm força motriz própria, como por exemplo os animais, são chamados de bens semoventes. Então, ela, ó, vou colocar ela no chão. Ó, você não tá vendo, mas ela tá saindo aqui. Isso é chamado de bem semovente. É um tipo de móvel natural. Tratemos agora sobre bem imóvel.
Imóvel não significa que não se move, tá? Põe logo isso na tua cabeça. Imóvel depende de qual tipo tratamos, vai ter o seu conceito. Chamamos de imóvel natural aquele que está ligado ao chão. Aquele imóvel que, se for movimentado, perde sua identidade, sua utilidade, sua denominação, sua identidade, sua substância. Olha cá. Então imagine uma casa. Uma casa está ligada ao chão. Se por um acaso a gente coloca um monte de trator aqui, vai quebrar a estrutura da casa e ela vai se mover. Só tem um problema, ninguém vai mais entrar nessa casa. Ou seja, que vai mover, vai. Mas vai deixar de servir como casa. Isso é o que nós chamamos de imóvel natural. Então, a casa, por exemplo, aqui, uma árvore. Se você corta a árvore, ela deixa de ser árvore e passa a se chamar madeira, ou seja, perdeu sua identidade. Devo lembrar o seguinte: para você classificar o bem como imóvel, tem que levar em conta a história do bem e o próprio bem, não seu momento. Então, existem, tu já deve ter visto em algum local, aquelas casas que vão de um lugar para o outro. Não estou falando daquelas motorhome, mas sim daqueles caminhões que levam a casa mesmo de um lugar para o outro. Quando você está vendo aquela casa em cima do caminhão, aquela casa é um imóvel. Apenas ela está no momento de imóvel, entendeu? E outra, se por um acaso se vai fazer algum tipo de... Deixa eu ver se tem outra casa aqui, peraí. Tem uma casa maior aqui, tá aqui. Se por um acaso se vai fazer algum tipo de reforma, tá aqui, ó. E esta porta aqui, será que dá pra tirar? Não, dá não. Se você retira, por exemplo, essa porta aqui para consertar, enquanto essa porta estiver separada do bem, esta porta continua sendo um imóvel se for para retornar ao bem, entendeu? O exemplo clássico são os vitrais de uma janela. Se você tira para limpar, enquanto você está olhando aqui os vitrais fora, separado, ele continua sendo imóvel, porque ele está apenas no momento móvel, mas ele é um imóvel. A mesma coisa é o seguinte: se eu tiro, por exemplo, esta porta para nunca mais voltar nesta casa, se eu tiro a porta para vender, então esta porta deixa de ser um imóvel para ser um bem móvel. Então tudo isso é o que nós chamamos de imóvel natural. Chamamos de imóvel legal aquele que a lei diz que é e pronto. Então, por exemplo, a lei fala que considera-se imóvel direito à sucessão aberta. Sucessão aberta é aquela sucessão que ainda não tem o herdeiro nominado para aquele que é um hereditário. Ou seja, então imagine que morreu o nosso antecessor, deixou 4 carros. Carro é bem móvel, tá? Não, deixou 3 carros, tá aqui, ó. Deixou 3 carros, tá vendo aqui na minha mão? 3 carros. Enquanto isso não for partilhado, isso aqui é chamado de um imóvel legal. Então isso é chamado, por exemplo, direito à sucessão aberta. Também é imóvel legal, as ações sobre imóveis. Então as ações de direitos reais, vamos falar futuramente o que é, são 15 direitos reais, todos eles também são imóveis legais. E por último temos o imóvel por acessão intelectual, que jornadas de direito civil não gostam, dizem que o novo código não contemplou, mas para mim contemplou. Imóvel por acessão intelectual. Primeiro, acessão quer dizer grudar, intelectual quer dizer mente. Imóvel por acessão intelectual é todo bem móvel que a nossa mente agrega ao imóvel. Por exemplo, o ar-condicionado, ele é móvel, mas ele está grudado e integrado a um imóvel. Portanto, quando você olha aquela sala com ar-condicionado, na sua cabeça, aquele ar-condicionado virou parte daquele imóvel. Isso é chamado de imóvel por acessão intelectual. É mais ou menos como aquele casal de amigos que você conheceu e sempre foram casados, foram namorados, coisa desse tipo, e de repente eles se separam. E quando você olha para um, você sente falta do outro, você olha para o outro e você sente falta do um. Por que isso? Porque a sua mente uniu aquelas pessoas. Isso é chamado de acessão intelectual. Então, a acessão intelectual ela vai aparecer no outro programa quando eu falar sobre pertença, tá? Mas grava esse nome, que é imóvel por acessão intelectual. É um bem móvel, móvel com M, que está agregado continuamente e na sua mente faz parte de um imóvel. Por exemplo, a lâmpada lá do bocal de luz, a lâmpada que está ali. A lâmpada pode sair, ser colocada, né? Pode sair, ser colocada, mas a sua mente coloca aquela lâmpada como parte do imóvel. Então isso é o que nós chamamos de imóvel por acessão intelectual. Tá vendo só como não é tão simples saber o que é móvel e o que é imóvel? No próximo programa a gente continua a classificar bem considerado em si mesmo. Vamos lá? É isso.